Recado Poético, episódio 141. Análise do conto Luís Soares de Machado de Assis. O conto Luís Soares, do escritor Machado de Assis, pertence à fase romântica do autor. Machado de Assis, através das personagens, critica a sociedade que vive de aparências por meio de Luís, que se vê humilhado quando não possui a riqueza que gostaria. O conto é narrado em terceira pessoa, sendo um narrador observador. Tratando de casamento, heranças e negócios, ele busca mostrar a verossimilhança da sociedade carioca do século XIX, ajudando também para as discussões acerca do valor documental da literatura. Está contido no livro Contos Fluminenses, coletânea anterior à fase madura do autor. A escolha do conto Luís Soares para análise se justifica na medida em que o texto é fruto do contexto em que está inserido o seu escritor. O texto narra a história de Luís Soares, mancebo que herdou fortuna de seus pais, mas que passou a trocar o dia pela noite e não gerenciou a herança recebida. Quando ficou ciente do fim de seus contos de réis, 3 alternativas lhe vieram à cabeça para solucionar o problema: um emprego em algum órgão do governo, um casamento ou uma herança. A primeira opção era a menos interessante para o rapaz. O texto tem como palco a corte do Segundo Reinado e como personagens pessoas pertencentes às principais camadas da sociedade carioca. A verossimilhança dá o tom da história narrada no conto. Soares acrescenta que a fortuna suplantara a natureza, deitando-lhe no berço em que nasceu uma boa soma de contos de réis. Mas esquecia que a fortuna, apesar de generosa, é exigente e quer, da parte dos seus afilhados, algum esforço próprio. A fortuna não é Danaide. Quando vê que um tonel esgota a água que se lhe põe dentro, vai levar os seus cântaros à outra parte. Soares não pensava nisto. Cuidava que seus bens eram renascentes como as cabeças da hidra antiga. Gastava as mãos largas, e os contos de réis, tão dificilmente acumulados por seu pai, escapavam-se-lhe das mãos, como pássaros sequiosos por gozarem do ar livre. Raimundo Faoro, que estudou a sociedade do século XIX, destaca que a herança e um casamento bem arranjado eram 2 formas comuns das pessoas das camadas sociais abastadas resolverem seus problemas financeiros e de se conseguir viver na tranquilidade. Abre aspas. O traço comum dessa legião de filhos e sobrinhos aquinhoados pela morte virá do horror ao trabalho. Todos cultivam o bom e elegante ócio. Fecha aspas. Luís Soares não gostava da ideia de trabalhar. Porém, como sua única opção de casamento era sua prima Adelaide, que tinha somente 30 contos de réis de dote, o rapaz resolveu optar pelo caminho do funcionalismo público do século XIX.
Ao escolher a opção pelo emprego, Luiz Soares vislumbrava a herança de um tio idoso e achacado de doenças a quem ele iria pedir que o ajudasse a obter o trabalho. Com a opção desse caminho, ele pretendia conseguir a simpatia do tio que não tinha filhos para deixar a herança. Terceiro meio, e o melhor, vai à casa de seu tio, angaria-lhe a estima, dize que estás arrependido da vida passada, aceita um emprego, vê se te constituis seu herdeiro universal. Mas lembra-te que é o único meio de teres dentro de pouco tempo uma fortuna. Teu tio é um homem achacado de moléstia. Qualquer dia bate as botas. Tentando alcançar a confiança do tio, Luiz Soares decide pedir ajuda a ele para conseguir um emprego. Porém, não se trata de ocupação qualquer. É um posto obtido graças às relações políticas e familiares do tio rico. Um trabalho digno das relações adquiridas pelo velho parente. 2 pontos. Levarás amanhã uma carta minha a um dos ministros. Deus queira que possas obter um emprego sem dificuldades. Quero ver-te trabalhador e sério. Quero ver-te homem. As dissipações não produzem nada, a não ser dúvidas e desgostos. Daí a um mês estava empregado em uma secretaria com um bom ordenado. A herança do Major Vilela era para Luiz Soares a mais concreta chance de sucesso na sua fuga da pobreza. No entanto, junto ao tio morava uma prima de Soares, Adelaide, que era apaixonada pelo moço. Se o tio descobrisse a paixão da moça, poderia propor casamento ao mancebo, o que seria difícil de recusar sem desapontar o parente. O que desagravava a Soares não era o casamento em si ou a moça, mas a condição financeira dela. Soares só abandonou a vida devassa por falta de dinheiro, e no momento em que conseguisse a herança do tio, não precisaria de um casamento. A paixão de Adelaide era antiga e sabida pelo mancebo. Soares ainda gozava da fortuna quando soube da paixão que lhe tinha a prima. Diante da possibilidade de um casamento com Adelaide, seu pensamento era esse, abre aspas, quem tem a minha fortuna não se casa, mas se casa é sempre com quem tem mais. Os bens da Adelaide são a 5ª parte dos meus. Para ela é negócio da China, para mim é um mau negócio. Fecha aspas. O tio descobre da paixão da sobrinha e propõe o casamento a Luiz, que diz não amar a prima. Ele evitava Adelaide ao máximo possível. No entanto, o destino trabalhava em seu favor, mas com sua atitude jogava fora a chance de se levar acima das turbas. Antes de falecer, o pai de Adelaide a confiou aos cuidados do Major Vilela e com ele deixou 30 contos de réis para serem dados de dote. No entanto, a maior parte da herança da moça, 300 contos de réis, foram deixados por seu pai aos cuidados de um amigo da família. Esse homem deveria fazer cumprir a última vontade do falecido, entregando o dinheiro a ela decorridos 10 anos da morte do pai. Nesse interim, se ela tivesse se casado, o dinheiro lhe seria entregue. Mas, se continuasse solteira, haveria uma condição para receber os 300 contos de réis. Somente receberia a herança caso se casasse com o primo Luiz Soares. Caso se recusasse a cumprir a cláusula, o portador ficaria com dinheiro. O testador não cogitou a possibilidade de Adelaide estar solteira e Luiz Soares já ser casado. Mas, como ele ainda estava solteiro e a condição
testamentária era clara, cabia fazer-se cumprir a vontade do falecido. No século XIX, era comum as pessoas redigirem testamento fazendo exigências aos seus legatários. O testador exigia de seus agraciados a observância de certas condições para poderem receber o legado. O reconhecimento de filhos ilegítimos, pedidos de missas pela alma e alforrias era comum nos testamentos oitencentistas. A partir da possibilidade da herança, casar com prima Adelaide era um negócio da China para Soares, mas ele não podia dar a entender que seu interesse era no legado. O plano era simular que aos poucos se namorou da moça. Mas, por mais cautela que Soares usasse sua mudança de atitude, não escapou à sagacidade da prima, que adivinhou o motivo. A situação se inverteu. Agora era Adelaide quem se esquivava polidamente do Soares. A moça evitava o primo e se recusou a receber as cartas enviadas por ele. Diante da insistência e de uma declaração de amor encenada, a moça foi à desforra. Abre aspas. 300 contos é muito dinheiro para comprar um miserável. E deu-lhe as costas. Soares ficou petrificado durante alguns minutos. Conservou-se na mesma posição, com os olhos fitos na moça, que se afastava lentamente. O rapaz dobrava-se ao peso da humilhação. Não previra tão cruel desforra da parte de Adelaide. Fecha aspas. A moça, percebendo que o primo só se inclinava ao casamento em razão da herança, desiste do legado. Mas o amigo da família, Anselmo, responsável pelo cumprimento da cláusula testamentária, percebeu a situação e resolveu entregar a herança à moça, mesmo sem o enlace com Luís Soares. A família, exceto Soares, embarca em viagem para o velho continente. Ao final do conto é fúnebre. Luís Soares, ao se certificar que perdeu definitivamente de uma única vez tanto a chance de um casamento rico com Adelaide como a possibilidade de receber a herança do tio, se suicida. Texto retirado do site Conte Aí.